dia à minha turma de Filosofia da História e aos que não forem, mas que aqui estão, convidados que foram por essa iniciativa que me parece tão interessante da editora, da PUC, de abrir algumas aulas de alguns professores para além da turma propriamente dita. Para aqueles que, portanto, não são da turma, só rapidamente dizer que se trata de um curso de Filosofia da História e que nós fizemos um percurso, então, que começamos lendo um ensaio da Hannah Arendt chamado Conceito de História Antigo e Moderno, depois lemos o texto de Kant, Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, depois lemos extratos de Hegel, alguns comentários de Karl Levitt, de Marcuse, com o intuito de pensar o que seria a filosofia da história na época moderna. E nós agora entramos numa outra etapa do nosso curso, em que estamos nos dedicando ao estudo do texto de Nietzsche, segunda consideração intempestiva da utilidade e da desvantagem da história para a vida, e a aula de hoje será sobre esse texto. Antes de começar, acho que é quase que incontornável dedicar essa aula ao professor Roberto Machado, que faleceu ontem, grande professor de filosofia e grande intérprete de Nietzsche entre nós. Quem quiser saber mais sobre Nietzsche, eu indico, portanto, os livros do Roberto, entre eles Nietzsche e a Verdade, este aqui, e um que eu gosto especialmente, que é Zaratustra, Tragédia Nietzschiana. Então, fica aqui essa menção, essa referência ao professor Roberto Machado, que faleceu ontem. E vamos falar, então, desse autor de que ele gostava tanto, Nietzsche, e mais especificamente desse texto, ainda de juventude de Nietzsche, um texto que foi redigido em 1873, a segunda consideração intempestiva da utilidade e desvantagem da história para a vida. Como nós falamos na última aula, o próprio título desse texto, segunda consideração intempestiva, assinala a posição, a atitude, a disposição de Nietzsche ao escrevê-lo. Trata-se de uma consideração, portanto, que o próprio autor considera que é extemporânea, quer dizer, algo surpreendente para a sua própria época. Não é uma consideração, não é uma reflexão, portanto, que se coadune tranquilamente com o que, até então, se concebia majoritariamente como filosofia da história na época moderna. Essas filosofias da história da época moderna, constituídas no final do século XVIII, no início do século XIX, e que tiveram em Hegel o seu mais importante autor, a sua mais forte expressão, eram filosofias da história eminentemente teleológicas, ou seja, marcadas pela ideia de que o desenrolar dos acontecimentos humanos no tempo tinham telos uma finalidade, um objetivo, um norte muito bem determinado, que poderia, às vezes, inclusive, adquirir certas figuras, o Estado cosmopolita para Kant, o Estado da liberdade para Hegel, ou depois até o comunismo para Marx. Ou seja, a ideia era de que haveria uma lógica interna da história a orientando para um determinado fim, para um determinado futuro. Em Nietzsche não há nada disso. A história para Nietzsche é aberta e indeterminada. Não há um telos, não há um objetivo, não há uma finalidade inscrita na lógica interna do desenrolar dos acontecimentos humanos no tempo. E por isso, a sua consideração sobre a história, sendo ainda elaborada no século XIX, mesmo que mais perto do seu final, é uma consideração extemporânea, intempestiva. Em um contexto, portanto, dominado sobretudo por essa visão moderna, hegeliana da história, teleológica, Nietzsche se contrapõe a isso.
talvez até fazendo jus ele próprio a algo que ele comentaria depois em algum momento do texto, quando ele diz assim: quando vocês forem ler a biografia de alguém, não procurem aquelas cujo título é O Senhor Fulano de Tal e o seu tempo. Deem preferência àquelas que dizem O Senhor Fulano de Tal contra o seu tempo. E, de certo modo, nós podemos ver que Nietzsche pensa de si próprio algo assim, ou seja, que ele acha que valeria a pena que nós lêssemos uma biografia sobre ele. Só uma nota de rodapé, como certamente muitos sabem, Nietzsche, como tantos outros grandes autores da história do pensamento, não era alguém que pudesse ser descrito pela sua humildade, muito pelo contrário. Ainda que haja uma certa dose de ironia, a autobiografia de Nietzsche, Ecce Homo, tem capítulos como Por que sou tão sábio? Por que escrevo tão bons livros? Ou o que eu mais gosto, que é Por que sou um destino? Nada menos do que isso. Claro que há uma certa dose de ironia nisso, mas não há ironia, me parece, numa espécie de autoconsciência que Nietzsche tem da grandeza do seu próprio pensamento, justamente no seu caráter intempestivo, ou seja, abrindo uma espécie de fenda, ainda na filosofia do século XIX, que seria, talvez por isso mesmo, aproveitada, sobretudo, já no século XX, uma vez que autores tão diferentes quanto Heidegger ou Foucault e Deleuze, entre tantos outros, se situam em larga medida no horizonte aberto por Nietzsche. Ou seja, um intempestivo da filosofia moderna do século XIX que, por isso mesmo, se tornou crucial para o que seria o pensamento contemporâneo do século XX. E a sua concepção de história é parte fundamental desse contexto. Essa concepção de história que era, então, intempestiva, extemporânea na sua própria época. E isso até porque, de saída, como diz, então, o resto do título do livro, a segunda consideração intempestiva, bom, claro, primeiro, tiveram outras, o Nietzsche tinha planejado várias, no final das contas ele fez 4, mas que valem por muitas. Na segunda consideração intempestiva, diz ainda da utilidade e desvantagem da história para a vida. Ou seja, Nietzsche não pressupõe, não dá por certo, não dá de barato que a história, que o conhecimento histórico sobre o passado seja única e exclusivamente positivo, vantajoso. A concepção de história de Nietzsche, ou a reflexão de Nietzsche sobre a história, ela parte de uma pergunta sobre o valor da história e não de uma certeza. Ao contrário do que justamente parecia preponderar no século XIX, não por acaso, nomeado tantas vezes de século da história, a saber, a certeza de que o conhecimento sobre o passado era eminentemente positivo, vantajoso. Nietzsche, ao contrário, coloca aqui uma pergunta da utilidade e da desvantagem da história para a vida. Quer dizer, para Nietzsche há um critério mais alto do que o próprio conhecimento histórico, que deve, então, aferir qual é o valor da história. Ele chama isso, talvez um pouco genericamente, de vida. Eu, às vezes, suspeito que isso que Nietzsche aqui, num texto de juventude, chama de vida, não deixa de já conter a semente do que muito mais tarde ele chamaria de vontade de potência. E isso porque vida aqui significará, sobretudo, uma espécie de capacidade de criação, de invenção, uma espécie de potência para algo novo. Isso quer dizer, portanto, que a história para Nietzsche, se entendida como um conhecimento sobre o passado, o saber sobre aquilo que foi, não tem um valor intrínseco positivamente. É preciso que o conhecimento histórico sobre o passado esteja a serviço da capacidade de criação
do presente de algo novo. Em outras palavras, Nietzsche está fazendo uma contundente crítica a qualquer coisa como um conhecimento meramente arquivístico de acumulação erudita, por exemplo, sobre o passado. Todo e qualquer conhecimento, portanto, sobre o passado deveria estar subordinado a uma capacidade de criação no próprio presente. Ele chega mesmo a escrever algo mais ou menos assim: só queremos servir a história na medida em que ela serve a vida. E muitas vezes, aliás, quando se refere à cultura dos gregos, Nietzsche aqui era um filólogo e tanto conhecia dos gregos e da língua grega, sempre chama a atenção. Nós olhamos para os gregos e pensamos, mas que grande cultura! Ora, por que ela foi grande, diz Nietzsche? Não pela capacidade que ela teve de apenas preservar ou conservar, mas de transformar e criar algo novo. Ou seja, como se o Nietzsche dissesse: tomem cuidado para não se contradizerem, achando que a cultura grega é tão grande e diminuindo a nossa própria por apenas venerá-la naquilo que então ela haveria de modelar para se repetir. Não, o que há de grande nos gregos é justamente que eles criaram algo novo. E a pergunta, portanto, é inevitável. Seria a nossa cultura moderna capaz também de criar algo novo? Ou mais especificamente, em que medida essa enorme relevância que ganha a história na modernidade a ponto de o século XIX ser chamado de século da história? Em que medida essa enorme relevância do conhecimento histórico sobre o passado contribui ou atrapalha, ou seja, é útil ou desvantajoso para uma tal criação? Nietzsche chega a comparar, nesse sentido, a história a um fármaco, como diziam os gregos, ou seja, um remédio, a uma droga que é algo essencialmente ambivalente. Pode fazer bem ou mal. Pode estimular a saúde ou causar a doença. Depende quando é tomado, como é tomado, quanto é tomado, qual a dosagem. Com a história, idem. A história é como um fármaco. Pode fazer bem ou mal à saúde de um indivíduo, de um povo ou de uma cultura. Nietzsche repete muitas vezes essa tríade ao longo do texto, mostrando que o que ele está falando é algo que teria, portanto, uma validade para um indivíduo, para um povo, para uma cultura. Um indivíduo, um povo, uma cultura, portanto, deveriam sempre se colocar a questão: qual é a utilidade e a desvantagem da história para a sua vida? Isso estimula a saúde ou pode, como suspeita Nietzsche em relação à sua própria época, estar causando uma doença? Ele fala mesmo de uma febre pelo excesso de história. Fala mesmo que uma virtude hipertrofiada, uma virtude exagerada, pode se tornar um defeito, um problema, um vício. E para ele é isso que está acontecendo na cultura moderna, mais especificamente na Alemanha, na segunda metade do século XIX. Não quer dizer que seja o problema de qualquer lugar, a qualquer momento. Por quê? Nietzsche está fazendo uma crítica ao excesso de história, ao excesso de conhecimento sobre o passado, sem a pergunta pelo quanto isso contribui para a vida, porque naquela época e naquele lugar é disso que se trata. Mas o que ele está falando a rigor é: sempre é preciso perguntar em que medida precisamos de sentido histórico e de sentido ahistórico, de memória e de esquecimento. Estou dizendo isso só para fazer uma observação contextual, mas que sempre me parece da maior importância, porque isso não quer dizer que nós pudéssemos, por exemplo, pegar a crítica de Nietzsche ao excesso de conhecimento histórico sobre o passado na Alemanha na segunda metade do século XIX e, sem nenhuma mediação, transportar, por exemplo, diretamente para o Brasil do começo do século XX. Eu sempre penso, o que significaria se no Brasil, em 1909, quando foi publicado o Manifesto Futurista de Marinetti, tão belicamente dizendo: destruam os museus, queimem as bibliotecas. Bom, isso era a Itália, país da cultura do Renascimento. Será que no Brasil fazia sentido dizer algo assim? Talvez no Brasil nós tivéssemos que pensar ao contrário, que precisamos de mais bibliotecas, de mais museus. Ou seja, a reflexão de Nietzsche
é sobre a necessidade de pensar qual é o delicado equilíbrio que nós devemos buscar entre sentido histórico e ahistórico, memória e esquecimento. E isso precisa ser pensado sempre referido a um determinado contexto específico, seja um indivíduo, um povo ou uma cultura, numa determinada época ou num determinado lugar. No caso dele, da Alemanha na segunda metade do século XIX, parecia haver, então, um excesso de história, quer dizer, uma espécie de hipervalorização, como que quase intrínseca, do conhecimento sobre o passado. E aqui, portanto, a pergunta que Nietzsche está fazendo, incômoda, extemporânea e intempestiva. Será mesmo que sempre, necessariamente, mais história é melhor? Mais lembrança é melhor? Mais conhecimento sobre o que foi é melhor? Ou não será que o esquecimento também tem um papel decisivo para a nossa saúde, seja do indivíduo, de um povo ou de uma cultura? Ou não será que a capacidade também de esquecer é tão decisiva, ou até mais, do que a capacidade de lembrar? Ou não será que, portanto, o conhecimento histórico pode sufocar na medida em que enfatiza tanto a necessidade de lembrar do passado, a capacidade de respirar e criar algo novo no presente? Na nossa linguagem corrente, talvez haja algo que aponte para essa preocupação, que é a constância com a qual nós várias vezes nos referimos ao passado como uma espécie de fardo que nós temos que carregar. Essa metáfora do passado como um fardo, ela parece apontar justamente para o eventual problema que é o excesso de história para o presente, como se nós reconhecêssemos, mesmo na nossa lida comum ordinária do dia a dia, que às vezes lembrança demais, memória demais, passado demais, pesa como um fardo. E com isso nós perdemos a leveza de caminhar pelo presente, podendo criar algo diferente. É assim, portanto, que, contrariando não apenas a filosofia moderna, a filosofia do século XIX, uma tradição filiada a Hegel, para quem o próprio saber absoluto seria constituído de uma espécie de plenitude de conhecimento histórico sobre o passado, em que tudo estaria incluído e preservado, contrariando não apenas isso, mas contrariando muitas vezes a nossa convicção comum, a nossa crença ordinária de que a memória é algo positivo e o esquecimento é algo negativo, é que Nietzsche está, ao contrário, falando da importância da saúde, que é também esquecer. Se não me engano, eu mencionei na aula passada, e volto a isso porque acho que é um bom exemplo, porque ele é o exemplo em ato, né, do que está acontecendo. Uma aula, dar uma aula, tarefa de um professor numa aula, é muitas vezes tido como uma grande virtude a memória do professor. Como se lembra de tantas coisas sobre um autor, relaciona com outro, faz isso com outro, e sem dúvida nenhuma isso é uma virtude de uma boa aula. A capacidade que, graças a essa faculdade do pensamento, que é a memória, nós temos de reunir conhecimentos, informações, reflexões, conjugá-las com determinado sentido. O que não é tão evidente é que tão crucial para uma boa aula quanto a capacidade de lembrar é a capacidade de esquecer. Porque se na hora de dar uma aula, tudo aquilo que nós estudamos, pensamos ou com que estamos preocupados na nossa vida, mesmo outra estiver presente, se eu estiver lembrando de tudo aqui que eu tenho que fazer no meu dia de hoje, mais tarde, tudo que eu já estudei de Platão, Aristóteles, talvez a aula se tornasse impossível. Talvez cada frase minha abrisse um parênteses e outro parênteses e outro parênteses e eu não voltasse nunca mais. Ou seja,
o excesso de memória poderia ser um problema. E, nesse sentido, digamos que a virtude também de uma boa aula não é só a capacidade de lembrar, é também a capacidade de esquecer. Quase como se, num certo sentido, a capacidade de esquecer fosse a condição de possibilidade para que houvesse uma ativação específica da memória viva para aquilo que está em jogo no presente. O que é decisivo é que, no momento, a memória que ele demanda, esse momento, possa aparecer viva e intensa. E, para isso, talvez seja crucial conseguir esquecer uma série de outras coisas. Acho que o Marcelo está aqui assistindo, que gosta muito de futebol como eu. Muitas vezes, quando se critica um jogador de futebol, se critica dizendo isso, né? O jogador de futebol entrou em campo preocupado com a renovação de contrato, preocupado que o Real Madrid quer contratá-lo. É como se fosse a mesma coisa. Esse jogador de futebol precisa, não é, Marcelo? Olha o Marcelo aí. Seja jogando por um time como o Flamengo, ou mesmo jogando por um time como o Vasco, né, Marcelo? O Marcelo vem a todas as minhas aulas com a camisa do Vasco. É uma coisa impressionante. Na pandemia, a camisa do Vasco virou pijama. Não é nada pessoal, não, Pedro. Não tem jeito mesmo. Mas quando era presencial, você também me dava essa honra. Pois bem, é muito comum que se diga isso. Mas o jogador estava com a cabeça em outro lugar. Às vezes até, não é? Aí isso tem a ver, porque alguém falou dos jogos de ontem, com esses jogos de agora em que Libertadores da América se confunde com o campeonato estadual, e aí várias vezes a crítica na mesa redonda depois qual é? Mas o cara estava com a cabeça na final do estadual. Mas o Nietzsche diria, claro, mas é que tem que ter capacidade de esquecer. Cada jogo é um jogo. E você precisa se concentrar naquele jogo nesse sentido. Ou seja, o Nietzsche está tentando chamar a atenção para o fato de que, como eu dizia, não apenas contrariando a filosofia moderna da história ou Hegel, mas contrariando muitas vezes uma convicção comum que nós temos de que a memória é o que importa, também o esquecimento é decisivo, às vezes talvez até mais decisivo do que a memória. Saber esquecer, conseguir esquecer, é importante, inclusive para que a memória, inclusive para que a história não seja um fardo, não seja apenas um peso, não seja apenas algo que nós arrastamos, carregamos e que nos prende, mas que seja algo que ganha uma vivacidade no presente para a criação de alguma coisa. Ou seja, Maiara, você quer falar alguma coisa? Desculpa, que você pôs seu microfone. Não. A Maiara é quem sempre nos orienta para seguir um ritmo adequado nas nossas aulas. Como era a frase, Maiara? Devagar com rolê, não foi assim? Para não adiantar muito rolê. Para não adiantar muito rolê, que às vezes a gente vai com as perguntas, adianta muito o rolê, a Maiara diz devagar com rolê para a gente ir a cada momento. Pois bem, Nietzsche está, então, intempestivamente chamando a atenção para a importância do esquecimento. Não apenas em relação à memória, como se fosse uma comparação do tipo temos que ter mais esquecimento, menos memória. Pode até ser em certos casos, mas é mais interessante do que isso, porque o que Nietzsche está dizendo é só com uma certa medida de esquecimento a memória pode se tornar ativa como fator de criação para o presente. Ou seja, para que a memória não seja meramente arquivística, acumuladora, para que a memória possa ser uma força de saúde para um indivíduo, uma cultura, um povo, ela precisa do esquecimento. Ou seja, o esquecimento não é apenas o contrário da memória, mas é também, digamos assim, a condição de possibilidade para que a memória seja viva no presente. Como Nietzsche era, além de um grande pensador, um grande escritor do seu próprio pensamento, eu queria ler para vocês algumas passagens dele, a começar pela seguinte. Ele diz assim: o homem diz, eu me lembro.
e inveja o animal que imediatamente esquece e vê todo instante realmente morrer imerso em névoa e noite, extinguir-se para sempre. O animal vive ahistoricamente. O homem contrapõe-se ao peso do que passou. Este peso o oprime ou o inclina para o lado, incomodando seus passos como um fardo. O homem se aflige, como se pensasse em um paraíso perdido, ao ver o gado pastando, ou a criança que ainda não tem nada a negar do passado brincar entre os gradis do passado e do futuro em uma bem-aventurada cegueira. Ou seja, o que Nietzsche está dizendo, eu me lembro a primeira vez que eu tentei ler esse texto de Nietzsche, isso está logo no começo, eu ainda estava na escola, junto com uma amiga minha, a gente tentou ler o texto, a gente nunca conseguia sair das primeiras 3, 4 páginas do texto, assim vocês já ficam também um pouco mais tranquilos, se for o caso, e a gente ficava muito impressionado com essa narrativa inicial do Nietzsche, que parecia dizer algo quase assim, nós, em geral, caminhamos ao lado do pasto, olhamos para os animais, para os bois, para as vacas, e somos tentados, humanamente, a aferir a nossa superioridade sobre os animais. Logo, pensamos, eles, animais irracionais. Nós, animais racionais, dotados de intelecto, de pensamento, construtores de uma civilização, superioridade do ser humano sobre os animais. Mas o Nietzsche diz, isso esconde alguma outra coisa. Um fundo, diz ele provocativamente, de inveja. Ou seja, o Nietzsche provocativamente diz, nós somos tão assertivos quanto a superioridade do ser humano sobre o animal, até para esconder uma inveja que temos de que a capacidade que um animal tem de viver ahistoricamente, de não carregar o seu próprio passado como um fardo, de poder, como ele diz, estar inteiro no presente, ou seja, de poder não estar o tempo inteiro pensando, mas como foi que eu fiz? O que foi que eu falei? O que aconteceu ontem? Eu tenho que lembrar disso. E amanhã como será? Como é que eu vou planejar isso? Não. Haveria uma espécie de inveja pela capacidade que nós supomos, não quer nem dizer que seja verdade, que o animal teria de estar plenamente no presente, na estaca do instante. Exatamente, Mayara, sem tanta ansiedade, expectativa quanto ao futuro, sem tanta culpa, sem tantos problemas com o passado. Ou seja, nós olharíamos o animal e diríamos como somos superiores pela razão, mas não enunciaríamos o resto, o que isso esconde, como sentimos inveja da capacidade de estar plenamente no presente. Algumas vezes, em programas de entrevista assim, da televisão, vira e mexe aparece uma celebridade, eu lembro de uma muitos anos atrás que falou isso, que diz assim, com grande orgulho, eu vivo só no presente, eu vivo sempre só no instante. O problema é que o Nietzsche duvidaria muito que alguém consiga viver sempre no instante, completamente no presente. Para o Nietzsche, isso até é decisivo e fundamental, mas não é para nós, seres humanos, uma possibilidade assim, o tempo todo desse modo. Ao contrário, portanto, disso que nós sentimos quando olhamos para os animais, e ele diz também quando nós olhamos para uma criança que ainda não tem nada a negar do passado, brincando entre os gradis do passado e do futuro numa bem-aventurada cegueira. Coisa que eu não sei se depois de Freud nós diríamos assim tão simplesmente. Acho que depois de Freud, da psicanálise, mesmo a criança muito rapidamente, de algum modo, já está nesse imbróglio que é a experiência do tempo para os seres humanos, ou seja, de memória e de expectativa, de lembrança e imaginação, que constitui também o tecido do próprio presente. O problema é que, para Nietzsche, e aqui nós vemos também uma certa inflexão da filosofia, o problema não é apenas o conhecimento, a questão não é apenas o conhecimento e o saber. A questão é também
digamos assim, existencial. Por isso ele diz que em meio à maior ou à menor felicidade, é sempre uma coisa que torna a felicidade o que ela é. Poder esquecer. A faculdade de sentir ahistoricamente. O que Nietzsche está dizendo é o seguinte: é claro que nós não conseguimos, usualmente, o tempo todo, viver plenamente no presente. Mas, na maior parte das vezes, os grandes momentos de felicidade, porque de inteireza, que nós podemos experimentar, estão ligados à capacidade de esquecer e de se situar, portanto, completamente ali, naquele instante, naquele momento. E, portanto, essa inflexão quer dizer que, aparentemente, a pergunta filosófica de Nietzsche nunca está atrelada apenas ao conhecimento, à cognição, ao saber, mas também à existência, à vida, à felicidade, mesmo que nós possamos não ter um conceito completamente claro a esse respeito. Mas está se abrindo uma preocupação filosófica fundamental na reflexão sobre a história, ainda no final do século XIX, que não é apenas com o conhecimento. Ou seja, é com a ação, é com a vida, é com o presente, é com a capacidade de, neste presente, criar. Ainda numa outra passagem muito bonita do texto de Nietzsche, ele diz assim: imagine-se um homem mobilizado e impelido por uma paixão ou por um grande pensamento. Como seu mundo se transforma para ele? Olhando para trás, ele se sente cego. Escutando o que se passa ao seu redor, percebe o estranho como um som surdo e desprovido de significação. O que em geral percebe, ele jamais tinha percebido assim antes. Tão sensivelmente próximo, colorido, ressoante, iluminado, como se ele o apreendesse ao mesmo tempo com todos os sentidos. Todas as suas avaliações se transformaram. Tantas coisas ele não está mais em condições de avaliar. Este é o estado mais injusto do mundo. Estreito, ingrato frente ao que passou, cego para os perigos, surdo em relação às advertências, um pequeno e vivo redemoinho em um mar morto de noite e esquecimento. E, contudo, este estado ahistórico, contra-histórico de ponta a ponta, é o ventre, não apenas de um feito injusto, mas muito mais de todo e qualquer feito reto. Ou seja, o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte: quando o momento presente precisa criar e não apenas conservar, inventar e não apenas manter, o momento presente carece de esquecimento. Precisa de esquecimento. E é claro que esse é o ponto aqui. Esse esquecimento significa, eventualmente, uma injustiça frente ao que já foi e ao que já se passou. Porque se for para fazer justiça a tudo que já passou, talvez o presente não conseguisse fazer absolutamente nada. Nietzsche define a capacidade, o talento, o dom, não sei, para lidar com isso, no texto da segunda consideração intempestiva, de força plástica. Todo e qualquer indivíduo, povo ou cultura precisaria de uma força plástica, de uma plasticidade, de uma maleabilidade, de uma flexibilidade para conjugar, justamente, sentido histórico e sentido ahistórico. Sentido histórico quer dizer memória, lembrança. Sentido ahistórico quer dizer esquecimento. Esquecer, portanto, é uma capacidade, é uma virtude, tanto quanto lembrar. A força plástica é o que se exige de qualquer um de nós, ou de um povo, ou de uma cultura, que tenha em vista, portanto, a história, não apenas como um contínuo progresso numa direção
para um telos, um norte, um objetivo já conhecido. Mas quando a história é concebida como um vir a ser cheio de transformações imprevisíveis, surpreendentes, para corresponder a isso, é preciso ter força plástica. Ou seja, o que Nietzsche está dizendo é a força plástica, é a capacidade que um indivíduo, um povo, uma cultura tem de lidar com aquilo que lhe acontece, ou seja, com a sua vida, mas com o seu passado nesse sentido, o plasmando, o absorvendo, o incorporando e se transformando junto com isso. Quando nós não somos capazes disso, quando nós não temos força plástica, quando ficamos completamente submetidos à memória e sem a capacidade de esquecer, quando queremos lembrar de tudo, o perigo é para a própria vida. E poucas vezes isso foi ilustrado de maneira tão enfática e impressionante quanto num conto do escritor argentino Jorge Luis Borges, Funes o Memorioso, que por isso eu tinha pedido que vocês, se pudessem, lessem para a nossa aula de hoje, embora fosse uma aula sobre Nietzsche, mas que eu faria uma referência a esse conto do Jorge Luis Borges, que consta nesse livro, ele mesmo, extraordinário, chamado Ficções, que eu recomendo a todos. O conto Funes o Memorioso fala justamente de um indivíduo, Funes, Irineu Funes, que num certo momento é descrito do seguinte modo: disse-me que Irineu estava na peça do fundo e que não estranhasse encontrá-la às escuras, porque Irineu costumava passar as horas mortas sem acender a vela. Atravessei o pátio de laje, o corredorzinho, cheguei ao segundo pátio, havia uma parreira, a escuridão pôde parecer-me completa, ouvi logo a alta e zombeteira voz de Irineu. Essa voz falava em latim. Essa voz que vinha da treva articulava com moroso deleite um discurso ou prece ou encantação. Trata-se de um conto que, vale dizer, começa dizendo recordo. E a segunda frase começa dizendo recordo. E a terceira frase diz recordo. E a quarta frase diz recordo. As primeiras 4 frases do texto falam de recordação. Justamente porque Funes será, inclusive, aquele que recorda, o memorioso. Recorda demais, talvez. Mais adiante, o conto de Borges diz assim: ao cair, perdeu o conhecimento. Quando recobrou, o presente era quase intolerável de tão rico e tão nítido, e também as lembranças mais antigas e mais triviais. Pouco depois, constatou que estava aleijado. O fato apenas o afetou. Discutiu, sentiu que a imobilidade era um preço mínimo. Agora, sua percepção e sua memória eram infalíveis. Reparem, portanto, que Borges faz uma equação pela qual a imobilidade é o preço a pagar pela memória prodigiosa. Se quiséssemos, indo além. Portanto, a memória, o excesso de lembrança pode petrificar um indivíduo, um povo, uma cultura. E ele não conseguir mais se movimentar, andar, é um perigo. O conto continua e Borges diz assim: nós, de uma olhadela, percebemos 3 copos em cima de uma mesa. Nós, comuns mortais, quando olhamos assim, percebemos 3 copos diante de uma mesa. Funes, todos os rebentos e cachos e frutos que comportam uma parreira. Sabia as formas das nuvens austrais do amanhecer, do 30 de abril de 1882, e podia compará-las na lembrança com as listras de um livro espanhol encadernado que vira somente uma vez e com as linhas da espuma que um remo sulcou no Rio Negro na véspera da Batalha do Quebracho. Essas lembranças, reparem, portanto, absolutamente detalhadas, perfeitas e minuciosas. Eis a prodigiosa capacidade de Funes, o memorioso. Essas lembranças não eram simples. Cada imagem visual estava ligada às sensações musculares, térmicas, etc. Podia reconstruir todos os sonhos,
todos os entressonhos. 2 ou 3 vezes havia reconstruído um dia inteiro. Nunca havia duvidado, cada reconstrução, porém, tinha requerido um dia inteiro. Isso é maravilhoso, né? A ideia de que a memória mais prodigiosa reconstruiria um dia inteiro, mas toma um dia inteiro para reconstruir um dia inteiro. E com isso acabou o dia inteiro do presente, reconstruído o dia inteiro do passado. Aliás, se eu não estou enganado, há algum outro momento da literatura do Borges que ele fala sobre esse paradoxo também do ponto de vista do espaço. Um mapa que fosse tão perfeito seria a própria cidade, a própria coisa. Portanto, uma memória prodigiosa, agora do ponto de vista do tempo, que reconstruísse um dia inteiro, tomaria um dia inteiro. O passado acabaria com o presente. Não ficaria nenhum momento do presente para o próprio presente, mas apenas para rememorar o passado. A conclusão desse parágrafo do conto é a seguinte: contou-me, mais recordações tenho eu sozinho que as tiveram todos os homens desde que o mundo é mundo. E também, meus sonhos são como a vigília de vocês. Igualmente, disse ele, minha memória, Senhor, é como um despojadouro de lixos. E aqui é exatamente o problema que Nietzsche tem. A memória mais prodigiosa, a pretensão de tudo saber sobre aquilo que foi, o conhecimento pleno do passado, passa a se parecer como um despejadouro de lixos, porque é uma memória morta e não mais viva, tão completa quanto inútil nesse sentido para a vida. Ao final já do conto, então, é dito inclusive o seguinte: era-lhe muito difícil dormir. Dormir é distrair-se do mundo. Funes, de costas no catre, na sombra, configurava cada fenda e cada moldura das casas certas que o rodeavam. Essa frase me chama a atenção por muitos motivos, mas no nosso caso, porque Nietzsche diz na segunda consideração intempestiva exatamente isso, quer dizer, ao contrário, que, assim como todos nós, para estarmos despertos e vivos na vigília, precisamos dormir, precisamos do sono e do relaxamento que ele propicia, também a memória, para ser viva e atuante no presente, precisa do esquecimento. Não surpreende nesse sentido que Funes, o memorioso, tivesse tanta dificuldade de dormir. Porque seria como que o equivalente nesse sentido do esquecimento. E olhem, se não é algo que parece bem no espírito do texto de Nietzsche, agora mais ainda ao final do conto de Borges. Funes tinha aprendido sem esforço. Ronaldo está aqui, isso parece piada, às vezes poderia ser uma piada, inclusive com a filosofia. Tinha aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, entretanto, que não era muito capaz de pensar. Ou seja, tinha sido capaz de aprender 1001 línguas, com enorme erudição e domínio. Mas pensar, que é uma coisa diferente de se informar. Fato é uma coisa, informação é outra, conhecimento é outro, e pensamento ainda é outro. A capacidade de pensar talvez seja aquela que mais exige força plástica para lidar justamente com o conhecimento, com a informação, com os fatos. Se é que eles existem, já que Nietzsche certa vez disse que os fatos não existem, o que existem são as interpretações. Mas o pensamento depende da força plástica que, pelo jeito, faltava a Funes. Portanto, ele era capaz de aprender todas essas línguas, mas não de pensar. Últimas palavras do conto. Então vi o rosto da voz que toda noite falara. Irineu tinha 19 anos, nasceu em 1868. Pareceu-me monumental como o bronze, mais antigo que o Egito, anterior às profecias e às pirâmides. E na última frase, Irineu Funes morreu em 1889 de uma congestão pulmonar. Ou seja, Irineu Funes morre de congestão. Irineu Funes,
podia ser jovem, mas parecia muito antigo. Eu falei no começo que esse era um texto de juventude de Nietzsche. E essa é uma informação biográfica, mas talvez nós pudéssemos levá-la mais a sério do que apenas como uma informação biográfica. Esse é um texto de juventude de Nietzsche que fala da importância do espírito de jovialidade. Porque parece que Nietzsche escreve também um tanto quanto preocupado, angustiado, aflito, com a sensação que as modernas filosofias da história, desde o final do século XVIII e no século XIX, poderiam passar de que tudo o que restava para as próximas gerações era um papel crepuscular, de finalização, de acabamento, de conclusão. Acreditar na grande narrativa histórica de Hegel, a maior de todas as narrativas históricas, poderia muito bem parecer, então, que se estamos às vésperas do saber absoluto, se, como ele diz, Hegel, no início da Fenomenologia do Espírito, em 1807, que até a filosofia se aproximava do seu fim, porque filosofia é amor ao saber, é busca do saber, é procura pelo conhecimento, e nós estaríamos chegando numa época em que o saber estaria efetivado, consumado e sistematizado, então não haveria mais por que buscá-lo desse modo, procurá-lo dessa maneira. Se Nietzsche dizia isso, é como se Nietzsche estivesse então dizendo, vindo depois de Hegel. Se Hegel dizia isso, é como se Nietzsche estivesse dizendo, vindo depois de Hegel. Mas então a minha geração e a mim restou apenas esse papel de acabar, consumar, concluir a teleologia da história que os filósofos modernos defenderam. Nesse sentido, portanto, o texto de Nietzsche não é um texto juvenil apenas no sentido biográfico, mas também no sentido de uma defesa filosófica da possibilidade do início. Me parece até que nós podemos interpretar essa reflexão de Nietzsche sobre a história também nesses termos. Uma reflexão sobre a história em nome do início e não do fim. Da capacidade de começar e não apenas de terminar ou acabar. E para tal, voltamos então ao ponto, é fundamental saber também esquecer. Não é uma mera coincidência, portanto, segundo Nietzsche, que justamente as filosofias da história, pautadas pela teleologia, pela finalidade, tenham nos encaminhado para um tipo de pensamento do progresso, que é o da conclusão. Enquanto, para Nietzsche, o que interessa é a elaboração de um conceito de história que favoreça o começo, o dar início. Numa outra passagem, ele escreve assim: quem não pode se instalar no limiar do instante, esquecendo o passado, quem não consegue firmar pé em um ponto, sem vertigem e sem medo, nunca saberá o que é a felicidade. Só pelo fato de o homem limitar o elemento ahistórico, aqui ele vai reconhecer a importância da memória, só pelo fato de o homem limitar o elemento ahistórico, pensando, refletindo, comparando, separando, concluindo, só pelo fato de surgir no interior dessa névoa que nos circunda um feixe de luz claro e relampejante, só pela capacidade de usar o que passou em prol da vida e de fazer história a partir do que aconteceu, é que o homem se torna homem. Ou seja, reparem, o Nietzsche reconhece que a especificidade da humanidade do homem, da humanidade do ser humano, tem a ver com a capacidade histórica de lembrar, comparar, pensar, separar. Sim, isso, aliás, como diz Nietzsche em outro momento, é o que faz de nós animais interessantes, problemáticos, mas interessantes. O problema é considerar que é só isso, que isso é unívoco, é ter, portanto, uma perspectiva unilateral a esse respeito. Porque, como ele completará, então, mas, em um excesso de história, o homem deixa de ser homem. E sem o invólucro do ahistórico, nunca teria começado. Jamais teria ousado começar. O histórico e o ahistórico são, na mesma medida, necessários para a saúde de um indivíduo, de um povo, de uma cultura. Essa passagem
é para mim absolutamente determinante sobre o sentido da reflexão de Nietzsche acerca da história, porque é nela justamente em que ele fala sobre ter começado, ousar começar. A meu ver, portanto, a diferença desse conceito mais próximo da contemporaneidade de história, tal como elaborado por Nietzsche, se distingue do conceito moderno por muitos motivos. Mas um deles, crucial, é justamente que esse conceito se volta não para a conclusão, o término, e, portanto, o telos, e sim para o começo, para o início. Diria uma autora que vocês sabem, eu gosto muito, que é a Hannah Arendt, trata-se de um conceito de história que faça justiça à natalidade, entendida como a capacidade de começar, aquilo que seria o mais extraordinário das nossas capacidades humanas na relação com o mundo. Fazendo assim da história não um fardo, fazendo assim da história não um peso, mas graças à capacidade de esquecimento, ela também uma força estimulante para a criação de algo novo, e algo novo que não tem orientação prévia. Não há em Nietzsche nem um Estado cosmopolita, nem um Estado da liberdade, nem um comunismo, nada assim que Nietzsche nos diga que está nos aguardando depois no futuro. O futuro se encontra completamente indeterminado, aberto, e é por isso mesmo que aquilo que tem início é necessariamente imprevisível e abre, assim, algo que é novo, mas novo mesmo, no sentido de que não é um novo já engolido por uma interpretação daquilo para o que esse novo contribui, como nessas modernas filosofias da história. É desse modo que Nietzsche considera, então, que a história pode servir para a vida. Acho que eu vou parar por aqui, Tatiana, para poder também ouvir perguntas, questões que vocês tenham. Tá ótimo. Alguém teria alguma pergunta? Se quiser levantar a mão, colocar no chat. A gente vai até abrir aqui os microfones, então a gente pode abrir o microfone. Pedro, você prefere que eles coloquem no chat? Tanto faz. Não, pode não, eu prefiro que falem. Mas cada um pode abrir o seu próprio microfone também. Eles sabem, bom, os da turma sabem que é assim. Então tá bom. Nem o Miguel tem pergunta? Eu estou perplexo. O que você está fazendo, Miguel? Não estou entendendo o que você está fazendo. Vocês estão me ouvindo bem? Jorge, estou te ouvindo. Eu estava gritando para abrir. Abre! 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 Enfim, eu tinha que estar brecha. Abram os portões. Enfim. Não, mas conduziu muito bem. Parabenizar a aula. Ainda não tenho nenhuma grande pergunta. Eu acho que essa grande pergunta vai surgir em breve, mas vamos abrir espaço aqui. Com certeza, meus companheiros aqui, tanto os antigos quanto os novos, vão ter grandes perguntas. A Mayara está dizendo que o Jorge queria falar. Você quer falar, Jorge? Eu queria assim, enfim, o que eu tinha para falar, na verdade, não é bem uma pergunta, é uma observação. Você tinha falado semana passada da gente ler esse conto do Borges, e eu lendo o conto, eu acabei lembrando de um outro conto dele, né? Que é o conto Imortal, enfim, que ele explora também muito esse lance da memória e tudo mais, e como a memória também é uma coisa muito cara para a literatura do Borges, de uma forma geral. E no conto eu achei interessante observar, na figura daquele troglodita, né, que ele vai chamar de Argos, e que depois se identifica como Homero e tudo mais. Não sei se vocês estão familiarizados com o conto, mas como aqueles imortais que são retratados por Borges, né, eles aparecem como sendo uma
enfim, um pouco desprovidos não só de felicidade, como enfim, de qualquer coisa. Eles não comem mais, não fazem mais nada, não falam, se esquecem de tudo. O próprio Homero, enfim, que é o Argos, né? Posteriormente, ele se lembra assim que escreveu a Ilíada há muito tempo atrás, há mais de 1000 anos atrás, tudo mais. Então eu também vi, né, nesse conto do Borges, né, uma necessidade de um telos, nem que esse telos seja a morte, né, para a vida, para coisas básicas, como, por exemplo, a memória. A memória, por exemplo, ela se mostra nesse conto do Borges uma coisa interessante para quem sabe que vai ter um fim, nem que esse fim seja a morte. Se não tem fim, então para que eu vou lembrar das coisas? Então, eles ficam lá fazendo as coisas rudimentares deles. Enfim, é mais essa observação que eu tinha. O que eu mais me lembro, Jorge, desse conto é que eu que consigo, cá entre nós, me identificar completamente com o objetivo de tentar lá se tornar imortal. É muito incrível, né, no conto que o Jorge está citando. Bom, o Ronaldo falou spoiler, eu acho que eu vou dar um spoiler também, que é a decepção, né? Os imortais, por serem imortais. Eu sempre penso, né, Ronaldo, nesse conto, na verdade, até muito em relação ao Heidegger e à finitude. Para os imortais, é como se as coisas perdessem um pouco a graça, né? O camarada chega lá e diz, vamos ver o pôr do sol. E é meio assim, depois eu vou, né? Outro dia, já vi tanto. Tem todos. Que é uma coisa muito dura, né? Que é quase como se fosse assim, né? Só mesmo os mortais para desejarem tanto a imortalidade. Porque é a mortalidade que torna tão precioso a vida, a existência. Para os imortais é como se houvesse um certo enfado, né? Em relação à existência. O que eu trouxe mesmo para levantar é que a gente já vinha falando sobre esse telos, né, da história e tudo mais, com Hegel e com Kant e tudo mais, e qual a importância do telos, né, de uma finalidade para instaurar um sentido. E no caso dos imortais, como eles não têm fim, assim, como eles não têm, como eles não vão morrer, como não tem telos nenhum, nem a memória importa, nem nada importa. Mas vamos lá, eu acho que tem 2 sentidos aqui de fim, né, que é importante a gente distinguir, e nisso falando do próprio Nietzsche, que eu acho que quando nas modernas filosofias da história, como em Hegel, aparece essa ideia de fim como telos, ou seja, fim como finalidade, como acabamento, isso, sem dúvida nenhuma, é o que confere, foi isso que a gente discutiu tanto durante toda a primeira parte do curso, sentido para a história. Era a pergunta do Lucas, não era? Mas a história não é um amontoado de fatos arbitrários, não era? Lembra que a gente falava várias vezes essa pergunta do Lucas? Então, justamente, nas modernas filosofias da história, como em Hegel, o que salva a história da sua aparente arbitrariedade desconexa e confusa, o que salva o desenrolar dos acontecimentos humanos do que poderia nos parecer apenas um caos, é justamente a proposição de que há uma finalidade, de que há um telos, de que há um propósito, de que pode até não ser tão evidente, mas pensando pela ideia nós conseguimos compreender que todos esses acontecimentos aparentemente desconexos são atravessados por um fio condutor de um progresso que leva até um determinado futuro. Sem o telos, sem a finalidade, evidentemente nós voltamos, portanto, nós podemos recolocar o problema do sentido da história. Uma vez que, se nós estamos agora falando de Nietzsche e estamos com ele, e como eu disse, para ele não há telos, não há finalidade, volta a se colocar o problema. Qual é o sentido da história para além de um mero amontoado de fatos arbitrários e desconexos? E a minha impressão é que com Nietzsche nós poderíamos ter quase que 2 encaminhamentos a esse respeito. Um seria dizer pura e simplesmente que, no fim das contas, o que há é caos mesmo.
Não há sentido. E é preciso, inclusive, um tanto quanto, para usar uma palavra que ele gosta, de coragem, para conseguir olhar as coisas dessa maneira. Ou seja, aceitando que não há um sentido intrínseco, uma verdade absoluta. Um outro caminho, que não é completamente excludente em relação a esse, mas é um pouco mais ameno, digamos assim, é dizer que não há o sentido da história, a verdade absoluta. O que há são inúmeros esforços parciais, fragmentados, de, via interpretação, produzir algum tipo de sentido para as histórias, porque dificilmente será também uma história universal, como queriam os filósofos modernos. Mas essas interpretações são sempre muito mais precárias e reconhecem constantemente o seu caráter humano, demasiado humano, de construção, do que os modernos filósofos da história imaginavam como algo essencialmente intrínseco à própria história. Mas é ótima essa questão, porque ela ajuda, inclusive, a entender melhor o sentido do pensamento do Nietzsche como um todo. Eu falei o sentido, que já é ruim, porque é a própria palavra, né? A entender o pensamento do Nietzsche como aquele justamente para o qual o sentido das coisas, da vida, do mundo, mas no nosso caso, da história, não é uma verdade absoluta, intrínseca e essencial. A história não carrega consigo, a história não é portadora, ela mesma, da sua verdade absoluta. Nós é que podemos, em esforços precários, interpretá-la dessa ou daquela maneira. Eu tinha uma pergunta. Diga, Francisco. Eu li um livro há bastante tempo atrás sobre um historiador mexicano. Ele estabelecia etapas da historiografia, né? E aí uma das etapas seria uma das etapas finais seria, acho que a final seria em 68, quando ele vai dizer que tem uma historiografia contemporânea, etc., né? Engraçado porque ele não fala do Nietzsche. E eu acho que todos esses caras lá de 68, né? O Foucault, Deleuze... Nossa, muito, né, Francisco? Muito. Todos eles pegaram do Nietzsche, né? Eu acho. Assim. Então, você pode... Volto a recomendar Nietzsche e a Verdade, do professor Roberto Machado, que foi além disso, um grande estudioso de Foucault e de Deleuze, e que explicitou justamente a importância de Nietzsche para esses autores, especialmente para o Foucault, de maneira muito, muito importante. Faleceu hoje, né? Ontem, não? Faleceu ontem, exatamente. Que você deve ter achado depois. Eu comecei a aula dedicando a aula justamente a ele, por conta disso. Um grande professor. Ele era uma pessoa legal, eu conheci ele também. Ele era uma pessoa ótima. É que eu não ia entrar nesse mesmo, mas além de tudo era uma ótima pessoa, sim. Eu ia te perguntar, então, se você pode pensar então como Nietzsche como precursor dessa, você poderia falar de um construtivismo histórico, sei lá, acho que sim. Acho que sim, Francisco. E você também teria porque uma vez eu li que o Foucault teria a ver com o aspecto, o método de genealogia dele teria a ver com o Nietzsche, mas eu acho que falaram do livro Genealogia da Moral, você acha que tem algum... Eu sei que esse é super interessante, sim, esse que a gente leu, né? Que é um da juventude dele, mas você tem algum outro que você recomende, que você acha que fale do aspecto da historiografia, assim, desse aspecto construtivista da história? Que você... pode ficar na sugestão que você mesmo lembrou, a Genealogia da Moral, texto posterior de Nietzsche, que, claro que o assunto é a moral, mas, digamos assim, o método e a abordagem é o que ele chama de genealogia, que é uma determinada maneira de compreender a história. E, de certo modo, tentando falar muito rapidamente, a condição de possibilidade de uma genealogia da moral é justamente o entendimento de que ela, moral, não é um dado essencial ou absoluto, senão não se havia de fazer genealogia dela. A genealogia da moral é a tentativa de uma investigação histórica sobre as condições de possibilidade da constituição disso que nós chamamos de moral, especialmente no Ocidente, na tradição judaico-cristã.
A genealogia é uma tentativa de fazer uma investigação histórica com determinadas características sobre o que estava em jogo para que a moral se constituísse, e não uma tentativa de falar da moral como algo absoluto ou transcendente, mas de explicar como ela foi construída justamente. Tá ótimo, obrigado. Nada, Francisco. Pedro, a gente tem um comentário aqui no chat do Braulio. Gente, desculpa, eu tenho sempre dificuldade de acompanhar isso ao mesmo tempo, bate-papo aqui. Você quer me dizer, Tatiana, eu leio aqui? Tanto faz, posso ler. Ele escreveu o seguinte: em outro texto, cuja referência não tenho aqui, Borges especula sobre o que morre, em termos de memória. Quando morre, uma pessoa morre. Postula-se que se trata de uma perda tão grande, um número infinito de coisas que, a cada morte, morre um tesouro preciosíssimo, a não ser que exista uma memória do universo, que guarde a memória de cada alegria e agonia humana. Eu acho que é um comentário. Eu não sei, né? Mas eu pensei em algumas coisas. Eu lembrei muito... O Ronaldo está dizendo alguma coisa aqui. A referência... Fala, Ronaldo. Não, só para não interromper, porque eu achei a referência na internet. Não, eu lembrei que no começo desse curso, o primeiro texto que a gente leu foi o texto da Hannah Arendt, O Conceito de História Antigo e Moderno. E a Hannah Arendt começa esse texto falando justamente que a motivação fundamental na origem da historiografia, do conhecimento histórico lá entre os gregos, era justamente doar imortalidade ao que de outro modo permaneceria completamente mortal. Estou rindo aqui porque eu li o comentário da Maiara. Ou seja, Heródoto, quando se põe a escrever história, não é com o objetivo, como modernamente viria a ser, de compreender a totalidade dos acontecimentos humanos ao longo do tempo, com um sentido. Heródoto, quando se põe a escrever história, é para salvar os feitos extraordinários dos seres humanos, gregos ou bárbaros, os feitos extraordinários dos seres humanos, do completo esquecimento aos quais eles estariam destinados. Já que as nossas ações e as nossas palavras teriam uma capacidade de permanecer no mundo muito pequena, porque apenas na memória daqueles que conviveram. Através da escrita da história, portanto, se doava imortalidade, posteridade, brilho através dos séculos para aquilo que merece, ou seja, para aquilo que é extraordinário, para aquilo que é grande. E a Hannah Arendt faz essa observação que eu acho muito interessante, de que, quando Heródoto diz que isso vale, sejam esses grandes feitos dos gregos ou dos bárbaros, não deixa de ser um sinal do esforço de imparcialidade. Imparcialidade não como uma neutralidade objetiva e ingênua. Claro que isso é difícil, tentar uma imparcialidade, mas o princípio dele a tarefa da história é salvar os feitos extraordinários do esquecimento, tentar legá-los para a posteridade. Se isso vem dos gregos ou dos bárbaros, pode até ser que na hora ele fosse parcial, mas o esforço é de reconhecer a grandeza aonde quer que ela apareça. E com isso, acho que foi o Braulio, né, que falou, a Hannah Arendt, num certo momento, diz que tudo na cultura grega, inclusive nesse sentido a história, teria vindo a ser originado do problema da mortalidade, do problema da finitude. Ela diz do sentimento que os gregos tinham de que, num cosmos onde tudo era imortal, os deuses eram imortais, a natureza, com seu caráter cíclico, tinha uma certa imortalidade do ponto de vista das espécies, os seres humanos são os mortais. E tudo na cultura grega, portanto, giraria, segundo ela, em torno desse problema da mortalidade. Inclusive a história e a própria filosofia. E eu sempre me lembro, numa das primeiras vezes que eu dei aula sobre esse texto da Hannah Arendt, eu era professor substituto no IFIX, na UFRJ, e alguém levantou a mão e falou, mas professor, você não acha que a Hannah Arendt está exagerando quando ela diz que tudo na cultura grega girava em torno desse problema? E antes que eu pudesse tentar responder a pergunta,
uma outra pessoa, um outro aluno ou aluna, não me lembro, fez o seguinte comentário: eu acho que exagerando, não. Eu acho que ela está subestimando, porque esse não é o único problema em torno do qual gira toda a cultura grega, mas toda e qualquer cultura. A mortalidade. E eu acho que a mortalidade, portanto, aparece desde o início do problema da história como algo central. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Professor, Diga, Bernardo. eu queria entender a passagem que você explicou sobre a necessidade de esquecer para que possa existir a história. Ele está tentando dizer assim, que a nossa memória, para que a gente possa guardar as coisas, a gente precisa abrir espaço para que essas coisas sejam guardadas, é isso? Porque senão a gente acaba crescendo na nossa mente com tanta coisa que está guardada, a gente não consegue memorizar as coisas direito, é isso? Eu acho que vou tentar, Bernardo. Eu acho que tem uma delicadeza nisso, né? Porque talvez a gente pudesse dizer que o problema é qual é o estatuto ou a relação que nós entretemos com a memória. Em geral, nós colocamos de modo muito simplista esse problema e dizemos assim: o problema é lembrar mais ou lembrar menos. E quanto mais nós lembramos, melhor. Isso Nietzsche está, de fato, criticando. Ou seja, o problema não é exatamente que a gente tem que... Eu não sei se eu acho tão boa essa metáfora que às vezes surge com o hardware de computador, que muito cheio, começa a rodar lento. Não sei se é esse o caso. Porque eu acho que o problema não é esse. O problema é a capacidade, porque não é a capacidade de esquecer por completo, não é virar um desmemoriado. Por isso eu acho que esse exemplo do jogador de futebol ou da aula, que ele é bem esclarecedor. Porque não é claro que logo depois a gente vai se lembrar de outras coisas. Mas se a gente não tiver uma capacidade de esquecer num determinado momento, para uma determinada ação, numa determinada situação, várias outras, sim, você tem razão, é como se a gente ficasse embotado. É tanta coisa, é tanta memória que você não consegue falar. Um dos desafios, muitas vezes, né, continuando nesse exemplo um pouco da aula, assim, né, um dos desafios para professores pesquisadores darem aula é exatamente que você tem que ter uma capacidade de esquecimento. Tem grandes pesquisadores que nem sempre dão grandes aulas. Porque, às vezes, justamente, a pesquisa fica tão na memória e aquilo o tempo todo ela inteira na memória que na hora que você tem que dar... Né, a gente no nosso curso... Aliás, pensei agora de novo na Maiara. Quando a Maiara diz também assim, né, devagar com o rolê, tem um pouco disso. O que ela está dizendo é um pouco assim, vamos esquecer um pouco aquilo para se concentrar nisso. Porque se a gente trouxesse, por exemplo, acho que lá na época a gente estava estudando Kant ainda, se a gente trouxer o Kant inteiro para uma aula de Kant, a gente não consegue ter essa aula de Kant. A gente vai falar do problema do imperativo categórico. Não, nem tinha acabado Kant e já estavam falando do Hegel, de não sei quem, do texto tal. Calma. Essa aula eu botei uma pergunta difícil sobre... a culpa foi do Miguel. Marx. Eu fiz uma defesa de que existe aposta política, pelo menos em Marx, e de certa maneira em outros autores. E é muito difícil você definir uma aposta política. Foi Hegel, Marx. Não, então e aí, nem tinha começado o embrólio, a Maiara pediu alto no processo. Eu sou Kant, então vamos voltar para o Kant. Pediu vistas, né, Miguel? Pediu vistas. Mas é um pouco isso, né? Tem uma força plástica cujo equilíbrio é delicado entre a capacidade, que claro que é maravilhosa, que é o que dá graça às coisas, né? Também de trazer o Marx, de discutir a questão da política, de colocar... Mas tem um delicado equilíbrio entre essa capacidade de fazer essas relações e a capacidade de esquecer boa parte delas para que a gente consiga apreender minimamente o sentido e se concentrar com vivacidade no que está em jogo naquele determinado momento. E a aula é só um exemplo nesse sentido. Isso vale para inúmeras coisas ao longo da nossa vida, de diversos aspectos. A capacidade de mobilizar a memória que consegue se atrelar, se combinar de um modo específico, intenso e vivaz com o presente, para não acontecer o que até onde eu consegui entender o Bernardo está dizendo, de um embotamento.
psíquico, sensível, afetivo, existencial, em que você nem consegue estar ali. Eu não sei se ajuda, Bernardo. Me diz se eu não, porque eu não tenho certeza se eu respondi. Sim, respondeu. E ainda podemos, perdão, e ainda podemos puxar, dar crédito de que o Nietzsche estava tentando dizer também. Eu não li todo o texto, esse texto aí que você tem que ler, eu não li ele todo ainda, mas o pouco que eu entendi é como que a gente precisa dessa seleção, entendeu? Para poder compreender o mundo que a gente vive. Porque se a gente não tem essa seleção, tudo fica caótico do mesmo jeito. Porque o mundo já é o caos. Mas para a gente entender esse caos, a gente precisa, sabe, entender parte do caos. Porque senão o caos fica generalizado e fica uma loucura. Entendeu? Essa parte de entender especificamente uma parte por parte. Agora, é claro que isso é uma sensibilidade, uma formação que não é simples e nem é de todo consciente, né? Porque quando a gente diz seleção, a palavra é boa, mas é uma seleção que nem sempre a gente consegue fazer de modo consciente, né? Isso é um aprendizado de sensibilidade na relação com o mundo, sobre como isso pode se constituir em nós. Às vezes exige, por exemplo, usando uma palavra que a Mayara usou também no outro momento no bate-papo, a ansiedade. A ansiedade opera de muitos modos, né? Uma das coisas da ansiedade é isso, assim, por exemplo, às vezes tem isso numa aula, assim, você pensa assim, ficou apertado, tem tanta coisa para dizer nessa aula que você fica ansioso. E aí você não consegue nem fazer a seleção porque você tenta colocar tudo ali, mas isso não é algo que se conquiste, eu acho, apenas numa espécie de decisão consciente. Isso tem um aprendizado sensível que pouco a pouco vai se dando. Paramos por aqui, Tatiana? Podemos parar. Temos só 2 outras perguntas aqui então no chat. Desculpa, eu não vi. Não sei se eles querem fazer a pergunta, João ou Mayara. A Mayara colocou um comentário que acho que ele diz que a história precisa ser feita no presente, só que em algum momento o presente deixa de ser presente. Isso também deve ser esquecido ou apenas não acumulado. E o João depois ele coloca: bom dia, através dessa concepção de Nietzsche, é possível dizer que o novo já surgiu alguma vez na história humana, entendendo o novo como algo separado do pré-existente? Tá. Deixa eu tentar responder a primeira, se eu esquecer da segunda, claro. Você me lembra de novo, tá, Diana? Mayara, se eu entendi bem, eu acho que o Nietzsche está tentando dizer é que nós, às vezes, temos uma perspectiva, uma visão tanto quanto ingênua do passado, historicamente falando, que é uma visão de que o passado está lá, independentemente do presente. E eu acho que isso não resiste a 2 ou 3 comentários muito óbvios e rápidos, né? Imagine o que é fazer a história da Revolução Francesa, de 1789, em 1850 ou em 2020. Evidentemente, o que é a Revolução Francesa muda a partir dos eventos posteriores a ela. O que é fazer a história da ditadura no Brasil ou do golpe de 1964 em 1985 ou em 2021? Não é a mesma coisa. O melhor exemplo seria 2013. Como explicar 2013, por exemplo? Pode ser, mas o que eu quero dizer é os eventos pretéritos não têm um significado absoluto intrínseco a eles. Porque, enquanto eventos históricos, o sentido deles, você poderia até dizer que os fatos são os mesmos, mas o sentido deles vai sendo alterado ao longo do tempo. E, por isso, cada presente não poderia, digamos assim, se desencarregar da sua responsabilidade de fazer a história do passado, porque ela já foi feita anteriormente. Porque isso muda a cada presente. O modo pelo qual essas coisas vão adquirir significado se altera. O que significa que cada geração, cada presente, traz consigo a tarefa e a responsabilidade de construir a história do passado, tendo em vista as suas próprias necessidades, urgências e preocupações. Desculpa. Não, fala. Eu achei interessante de você falar que muitas vezes isso não é uma coisa
que a gente faz conscientemente, né? Tipo, vou dar um stop aqui. Porque se fosse assim, era muito tranquilo. Eu falei da ansiedade justamente por isso. Você não tem como... Por exemplo, eu tô aqui, mas tô pensando em coisas que já passaram, em coisas que ainda vão acontecer, e já tô preocupada com isso. E se tivesse um botãozinho, tipo assim, dar um stop para prestar atenção só aqui, seria ótimo. Eu acho que as coisas são muito assim, né? Na vida acadêmica, para mim, isso é muito nítido, mas acho que isso é na vida em geral, né? Esse tipo de aprendizado que não é a apreensão de um conteúdo determinado, não é saber uma coisa. Você pode saber, você pode conseguir apreender o conteúdo do que o Nietzsche está dizendo, e isso você aprendeu, espero, vai aprender aqui em 2021, né? Mas a incorporação, se for o caso disso, a algo que passa a fazer parte da nossa vida, que nos transforma numa determinada direção, são processos que têm ritmos completamente singulares. Não são assim, pronto, foi. Não é. Eu acho que tudo isso é muito delicado. Isso vale muito, por exemplo, eu sempre penso nisso, desse ponto de vista da vida acadêmica, para a escrita, por exemplo. Assim, as transformações, as modificações, eventualmente a melhoria da nossa escrita, não é uma coisa que você conquista porque você entendeu que o problema que você tem de escrever é ser muito prolixo, ser muito sintético, que você resolveu, por exemplo, né? Não é assim, isso é lento. Né? Acho que é isso. Acho que eu me lembro da pergunta, Tatiana, acho que eu me lembro sobre o novo, né? Isso, se já surgiu alguma vez na história. Eu acho que para o Nietzsche, sim, mas, sobretudo, e com isso eu já faço uma espécie de chamada, para a turma, né? Porque a aula aberta é só hoje, para a próxima aula. Eu acho que sim, mas, sobretudo, para o Nietzsche, que é o que ele vai interrogar agora na próxima parte do texto, que eu peço que vocês leiam para a próxima aula, que é o item... São os itens 2 e 3, se vocês puderem ler, por favor. O que o Nietzsche vai frisar é, sobretudo, que saber, inclusive, se o novo aconteceu na história depende do modo pelo qual você está disposto a interpretar a história. E o Nietzsche vai falar de 3 modos principais de interpretar a história. Um modo monumental, um modo antiquário e um modo crítico. Não há nenhum deles que seja certo ou errado. Todos eles têm certas vantagens e certas desvantagens. Mas cada um deles enfatiza mais um aspecto ou outro. Quando se trata de enfatizar esse novo, a história monumental é a que tem maior poder, maior capacidade. A história monumental quer dizer... O que o Nietzsche está dizendo a história não é intrinsecamente nem monumental, nem antiquária, nem crítica. Nós é que podemos interpretar a história de maneira monumental, de maneira antiquária ou de maneira crítica. Quando a gente interpreta de maneira monumental, a gente coloca ênfase justamente em como aquilo que... Eu acho lindo quando o Nietzsche diz isso. Como aquilo que parecia impossível se tornou possível. Isso é uma coisa que eu acho linda que o Nietzsche diz. Como que quando a gente olha para a história, para o passado, várias vezes coisas que eram consideradas impossíveis foram feitas. O Nietzsche acha isso extraordinário, porque ele está dizendo isso faz com que a gente olhe para o nosso presente e quando alguém diz que isso é impossível, pode desconfiar. Porque é cheio de exemplos históricos no nosso passado de coisas que aquela época considerou não dá para fazer. É impossível. E foram feitas. Porque o que o Nietzsche tenta dizer é o cálculo que um determinado momento presente é capaz de fazer quanto ao que é possível é um cálculo que só leva em conta tudo que foi até ali. Mas aquilo que é radicalmente novo é justamente aquilo que parece impossível e que você só sabe, entretanto, se é ou não é impossível tentando, experimentando. Não tem como saber antes, por isso pode dar errado ou não. Quando nós narramos a história de forma monumental, nós enfatizamos o surgimento desse novo. Quando a gente narra a história de forma antiquária, o Nietzsche diz, não, aí a gente favorece outra coisa, que são os acolhimentos, os processos minúsculos da história. Cada forma de narrar a história tem uma peculiaridade. Mas isso são as cenas do próximo capítulo. Na nossa próxima aula falaremos justamente disso, dessas 3 formas de narrar ou interpretar a história, segundo Nietzsche. Acho que é ótimo, isso, né, Tatiana? Tá ótimo. Só tem o Gustavo Silva, que é aluno da UFRJ, de Filosofia. Sim. Não sei se o Gustavo gostaria de abrir o microfone aí para falar.
De qualquer forma, eu vou ler aqui a pergunta, qualquer coisa ele complementa. Desculpa, eu fico sempre não vendo isso, aí eu não sei que tem mais perguntas. Eu acho que essa é a última. A Marina chegou a fazer um comentário, mas eu acho que você respondeu agora na sua resposta também sobre o novo. Então, o comentário dele foi, vou ler aqui, vejo também esse texto do Nietzsche em consonância com outro de Walter Benjamin. Não só a questão que é sobre o conceito de história, não só a questão da história monumental, que Nietzsche problematiza pela impossibilidade dessa permitir o surgimento do novo, como também a questão de uma história não teleológica. No primeiro caso, aquela célebre frase de Benjamin, nunca houve um monumento de cultura que não fosse também um monumento de barbárie. No segundo, o progresso por meio da alegoria do anjo da história, colocado como algo trágico, uma catástrofe. Nesse sentido, não há nada garantido ou pré-determinado. Gustavo, se não me falha a memória, aliás, é engraçado dizer isso aqui nessa aula, depois que a gente falou tanto esquecimento, mas se não me falha a memória, tem até uma das epígrafes, né, o texto do Benjamin de 1940 sobre o conceito de história, ele é dividido em fragmentos, às vezes chamados também de teses. Se não me engano, a epígrafe de um deles é do texto do Nietzsche, da segunda consideração intempestiva. E acho que há sim relações entre eles. Certamente uma das mais importantes é essa que você pontua. Não há, nem para Nietzsche no final do século XIX, nem para o Walter Benjamin no início do século XX, uma espécie de garantia intrínseca do progresso como forma de aprimoramento da humanidade na história. Se há algo como a possibilidade de nós, de algum modo, melhorarmos, digamos assim, isso é uma tarefa que se dá a cada geração. Não há nada intrínseco à humanidade que possa garantir esse processo. Acho que o Benjamin é um dos maiores intérpretes da história e especialmente se a gente quiser pensar como desdobramento dessas reflexões de Nietzsche. Acho que você tem razão a esse respeito. Professor, queria muito agradecer por essa aula, né? Acabou que acho que foi muito rica para todos nós, até acho que quem não estava na aula conseguiu aí ficar encantado com a aula. Muito obrigada, Pedro, por aceitar essa iniciativa da Editora PUC, né, que busca realmente mostrar um dia de aula da universidade, né, abrindo para um público amplo, ampliado, tanto alunos de outros cursos da PUC, quanto também pessoas de fora. Foi ótimo ver aí o Gustavo, que é da UFRJ, a gente teve a presença de alguns professores da casa também. Então, eu queria muito agradecer a presença de todos, te agradecer mais uma vez, Pedro. Muito obrigado, Tatiana. Obrigado a todo mundo que veio assistir e obrigado à minha turma, que temos juntos feito essa caminhada nesse semestre sobre a filosofia da história com muito prazer e que o curso é construído junto, né? Então, essa aula é nossa com algumas outras pessoas que vieram ver hoje e puderam, então, ver um pouco como é que a gente faz toda semana. Obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo.